Vamos lá, pessoal, então continuando as nossas aulas de ótica, agora eu vou falar de alguns conceitos muito importantes para a gente entender a parte da ótica voltada ao ensino médio, tá legal? Então eu vou começar falando de fontes de luz. Então tudo aquilo que a gente enxerga porque a luz chegou aos nossos olhos, tá? Os olhos não emitem luz, a gente não enxerga porque sai luz do nosso olho, isso é muito importante de entender, tá legal? E nem sai luz, por exemplo, do olho de um gato. Você pensa assim, professor, mas quando está escuro a gente não vê nada e só vê o olho do gato. Não está perfeitamente escuro, porque se estiver perfeitamente escuro, a gente só vai ver quem produz a própria luz, o que não é o caso do olho do gato. O olho do gato reflete a luz, mas não produz. Se o olho do gato produzisse luz, a gente amarrava o gato no lugar da lâmpada na sala. Tá certo? Então vamos ficar bem atento para esse conceito, que é simples, tá legal? Então a gente enxerga porque a luz chega aos nossos olhos, tá bom? Se chega esse objeto que está sendo enxergado, emite luz. Se ele emite ou envia a luz de alguma forma, ele é uma fonte de luz, tá legal? Então a fonte de luz pode ser primária ou a fonte de luz pode ser secundária. A fonte de luz primária é aquela fonte de luz que produz, ele emite, ele origina aquela luz. Tá legal? Então, por exemplo, as estrelas, o sol, uma fogueira, esta televisão, ela produz a própria luz, fonte primária. Se reflete a luz, é fonte secundária, como a minha camiseta, as bordas da televisão. Então, esses objetos não são visíveis porque produziram luz. Eles receberam a luz de uma fonte primária e refletiram a luz. Legal? A segunda classificação que a gente vai ver agora é sobre a fonte de luz. A fonte de luz, ela é extensa ou ela é pontual? Ela é pontual quando a gente pode desconsiderar o tamanho, quando o tamanho é desprezível. E ela é extensa quando a gente não pode ignorar o tamanho. Tá legal? O que faz ela ser pontual ou extensa? Duas coisas, o tamanho e a distância. Tá? Então, de acordo com a combinação de tamanho ou distância, a gente pode ou não ignorar aquela fonte, o tamanho da fonte de luz, tá legal? Então, por exemplo, quantas estrelas dá para ver da Terra? Muitas, muitas. Durante o dia chama mais atenção o Sol e durante a noite todas as outras estrelas, tá legal? Bom, a pergunta é, uma estrela que tem um tamanho bem pequenininho, que é uma fonte pontual para nós na Terra, ela é menor do que o Sol? Não. Se a gente pegar Sirius, aquela estrela que é a mais visível durante a noite, ela é muito maior do que o Sol, mas ela se torna uma fonte pontual por causa da distância, tá legal? Então ser pontual ou ser extensa significa pontual, tamanho desprezível, extensa, tamanho não desprezível, que produz sombra e penumbra. Quem que vai permitir essa classificação? O tamanho e a distância da fonte luminosa, tá legal? Então vamos lá. Para a gente terminar essa aula, essa mini aula, a gente vai falar de meios de propagação. Então agora voltando para a nossa realidade na Terra, saindo um pouco do cosmos, a gente tem a luz se propagando em basicamente 3 tipos de material. Naquele material que ela consegue atravessar e durante a travessia ela mantém a organização. Quando a luz mantém a organização durante a travessia, a gente tem um material transparente. Dá uma olhada, ó. A luz veio, atravessou, ela manteve a organização. Então, depois do material, a gente consegue observar, além da luz, a imagem, porque a imagem é a organização da luz. Tá legal? Bom, beleza. E o meio translúcido? O meio translúcido é aquele em que a luz passa, mas durante a passagem ela se desorganiza por causa do material, por características do material. Então, quando ela se desorganiza, ela passa, mas ela não deixa ver a imagem. Então, do outro lado, a gente consegue perceber a passagem da luz, mas devido à desorganização, a gente não consegue ver a imagem que tinha antes. Exemplo aqui, ó, são os tijolos de vidro. Então, eu coloco uma parede com tijolo de vidro, ela deixa a luz passar, mas não permite ver com qualidade os objetos do outro lado. Tá legal? E aí, por último, a gente tem os meios opacos. Quais são ou quem são os meios opacos? São aqueles meios em que não passa a luz. Então, se a luz nem atravessa, a gente não vai falar, obviamente, de imagem, tá legal? Então, dá uma olhada, ó, aqui um meio transparente, aqui um meio opaco. E os meios opacos, basicamente, eles podem absorver ou absorver e refletir. Tá legal? Espero que você tenha entendido. Valeu!